Glória a Deus. Acho que agora voltou no YouTube, né? Vamos ver aqui. Voltou. Bom, vocês que estão nos acompanhando, vamos voltar aqui para os recados. Amém? Desculpa, mas ao vivo, infelizmente, às vezes acontecem uns problemas que a gente não controla, né? Deu problema ali, zerou tudo, fechou tudo, tive que iniciar tudo de novo. Não sei o que está acontecendo hoje com o nosso sistema ali, o YouTube, não sei se é a internet, o que está acontecendo, sei que está bem ruim, amém? Deixa eu voltar só para falar dos recados aqui rapidinho. Queridos, se caso o governador fizer o decreto novamente, fechando as igrejas nos finais de semanas, então nós faremos a Santa Ceia na sexta-feira, presta atenção. Se caso o decreto fechar as igrejas, nós faremos a Santa Ceia na sexta-feira. Como é que você vai ficar sabendo disso? Através das nossas redes sociais. Tudo nós vamos informar lá para vocês, tá bom? As informações, as novidades, tudo estará lá nas nossas redes sociais, tá ok? A sua oferta, você pode dar uma ligadinha para a gente, você pode fazer por Pix lá na conta da igreja, transferência, você pode trazer durante a semana também nos nossos cultos da igreja aqui, mas não deixe a sua fidelidade, não deixe de você se manter fiel a Deus nas ofertas e nos dízimos, tá bom, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia aí rapidamente comigo, se possível, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Vamos ler a palavra de Deus? E disse-lhe Jesus: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Vamos falar com Deus? Pai, ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, amado Espírito Santo, fala com cada um de nós nesta noite. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, queremos receber, ó Pai, mais de Ti. Sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas a estar ministrando sobre a Tua igreja, sobre a nossa família. Então, Pai, fala com cada um de nós, ministra, ó Pai, sobre as nossas vidas. É o nosso pedido nesta hora, a nossa oração, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero também ler com você, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Queridos, o tema da nossa ministração desta noite, nossa palavra, como eu falei para vocês, eu quero ser muito breve, apesar do atraso ali da live, né, de tudo que o sistema tá ruim ali, mas eu quero falar sobre a maior necessidade atual da igreja. Nós estamos realmente passando por momentos assim, bem difíceis para o nosso entendimento. Quem imaginaria que no início do ano de 2020, ano passado, nós estaríamos em março fechando tudo, fechando todas as coisas, fechando igreja, fechando o comércio, fechando as fábricas, fechando tudo e mais um pouco, a construção civil fechando, as pessoas mesmo meio sem entender. Nós passamos quase que um ano dessa pandemia e nós estamos ainda passando por momentos conturbados, momentos difíceis. Então, na minha cabeça, eu estava pensando sobre o que pregar para vocês e viver essa palavra, a maior necessidade atual da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos algumas coisas interessantes sobre essa questão que eu entendo, que é uma das maiores necessidades nossa como igreja, minha como igreja, sua como igreja.
uma das maiores necessidades que nós temos. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que há muitas necessidades que se apresentam na nossa vida física, moral, espiritual. Necessidade de Jesus como Salvador, a necessidade de união, de cooperação entre nós irmãos, nós como igreja. Existe a necessidade de amor acima dos dons, porque a Bíblia fala que o principal mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Eu estou falando de algumas necessidades que nós temos, né? Nós temos a necessidade da direção do Espírito Santo na igreja, na nossa vida. Nós temos necessidade de mais obreiros para a seara. A Bíblia fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele fala assim, ore para o Senhor da seara, que envie mais ceifeiros, para que a seara possa ser feita, para que a colheita possa ser feita. Mas a pergunta que eu faço para vocês, mas pastor, qual é a verdadeira necessidade? Qual é a maior necessidade que nós temos? Eu falei de algumas necessidades que são realmente importantes, mas qual é a nossa maior necessidade? O que nós precisamos mais? O que nós precisamos com mais urgência? E eu quero falar para vocês que no meu entendimento, a maior necessidade é a da fé, uma fé viva, uma fé que emana a fonte de vida, e nós precisamos aprender a viver por esta fé, a viver por esse sentimento. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se puder abrir comigo, Gálatas 2, 20, a palavra do Senhor fala assim conosco, ó, Gálatas 2, 20, olha o que a Bíblia fala: já estou crucificado, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, olha que fé maravilhosa, olha que fé poderosa. O apóstolo Paulo, lá na carta, né, aos Gálatas, a igreja de Gálatas, ele está falando, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele meu velho homem já foi crucificado com Cristo, e agora eu vivo pelo quê? Eu vivo pela fé. E ele nos exorta a nós aprendermos a viver por essa fé, a viver por essa esperança, a viver por esse, a fé não é um sentimento, né, mas é uma convicção, é algo que nós precisamos viver ela, nós precisamos ser inspirados por ela, porque quando nós temos fé, nós temos a certeza de que Deus ele está conosco, de que o Espírito Santo ele está com cada um de nós, que Deus ele vai suprir as nossas necessidades em glória. A Bíblia também fala lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24, se você quiser abrir comigo, você pode abrir, senão só anota aí na sua Bíblia aí, Atos 11, 24, olha só o que a Bíblia fala: porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor. A Bíblia fala que os cristãos do Novo Testamento, além de tudo, além de uma vida exemplar, além de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, além de uma vida seguindo os critérios que Deus havia estabelecido, além de tudo isso, eles eram pessoas que viviam pela fé, eles viviam pela fé em Deus, eles viviam através da convicção de que Deus, Ele era com eles, e que Deus estava presente com cada um deles. João, dá uma olhadinha para mim como é que está no YouTube aí, se voltou ou não voltou, voltou? A pastora disse que não volta, mas voltou aí, né? Então fechou. Então beleza. É que também é difícil, às vezes o pessoal está naquele link antigo, e aí não consegue voltar de novo, né? Eles viviam pela fé. E o que eu posso falar disso? Que nós precisamos entender que a nossa vida, ela necessita dessa fé. Uma fé iniciadora. Muitas vezes ao iniciarmos um novo trabalho, queridos, um novo plano, uma nova campanha, muitas vezes falta-nos essa fé para nós darmos o primeiro passo, para nós iniciarmos a caminhada, para nós iniciarmos a jornada. Queridos, nós temos vários tipos de fé, e uma das fés que nós precisamos ter é uma fé com capacidade para iniciar, para começar. Alguns exemplos que nós vemos na Bíblia de homens que tinham fé para iniciar: Abraão. A Bíblia fala que Deus, ele conversa com Abraão e diz assim: olha, Abraão, pega a tua mulher aí, sai do meio da tua parentela, pega a rua e segue em direção a um caminho que eu vou te mostrar qual é.
Abraão não sabia para onde ele iria, qual seria o futuro dele, ele não sabia as perspectivas, ele só sabia que Deus havia dado uma palavra para ele iniciar algo novo. Eu percebo que muitas pessoas, muitas vezes, elas não têm a capacidade de começar as coisas, não tem a capacidade de dar o primeiro passo, ela tem uma fé tão apequenada, tão pequena, tão diminuta, tão minúscula, que ela não consegue dar o primeiro passo, não consegue sair da mesmice, não consegue sair do marasmo, não consegue sair daquilo que prende ela. Então eu quero falar para vocês nessa noite, nós precisamos ter uma fé iniciadora. Nós também vemos Moisés, né? Quando Deus ele fala com ele lá no deserto: olha, Moisés, volta para o Egito, eu vou usar você para libertar o meu povo. Senhor, Moisés até começa a questionar a Deus, mas no final Moisés ele entende o chamado, e ele vai até o Egito, e ele se transforma num dos maiores homens da palavra de Deus. Moisés, para o povo hebreu, para o povo judeu, é um dos principais profetas, é um dos principais homens bíblicos, um dos principais homens de Deus para eles. Por quê? Porque Moisés, através da sua vida, ele estabeleceu aquilo que Deus havia prometido muitos anos atrás para Abraão. Foi através de Moisés que Deus começa a colocar em prática o seu plano para o seu povo. E nós também temos outra questão aqui. Nós temos que, além de ter uma fé que inicia, uma fé com iniciativa, nós precisamos ter uma fé continuativa. O que é isso, pastor? O que leva, queridos, o crente e a igreja a perseverarem na luta com Deus e o homem? O que leva nós a fazermos isso? O que leva é uma fé continuada, é uma fé que não para no caminho, é uma fé que continua, é uma fé que persiste, é uma fé que não fica travada ali no caminho, mas ela continua andando e caminhando. Travou de novo, João? Tá difícil hoje, hein? Falar de fé continuada e a nossa live não continua. Tá uma bênção de Jesus. Não, no Facebook não está rodando, só no YouTube. Vamos continuando. Está gravando, então está tudo certo. Depois qualquer coisa eu jogo lá para o YouTube. Não tem problema nenhum. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir aí no YouTube. Tá o vídeo travado, mas eu não sei se o áudio está travado também. Mas uma fé continuada, né? Uma fé que consiste, uma fé que continua. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios 1, 24. Olha o que a Bíblia fala para nós. 1 Coríntios 1, 24. No Facebook eu nem estou transmitindo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregaram a Cristo, poder de Deus, a sabedoria de Deus. Olha só que palavra maravilhosa. Peraí, acho que é 2 Coríntios, só um pouquinho. 2 Coríntios, abri errado aqui. 2 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Não que tenhais domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais de pé. O que Paulo está dizendo aqui? Que é através da fé que nós estamos de pé. É através da fé que nós nos colocamos de pé, que nós continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada, que nós continuamos essa fé continuativa. E nós precisamos estar, queridos, entendemos que nós precisamos continuar. Terceiro ponto, falei de fé continuativa. Eu quero falar também de uma fé penetrante. Que fé penetrante é essa, pastor? Uma fé que atinge o alvo em meio às trevas, que esquadrinha os melhores planos, o coração e a sociedade e possibilidades. A Bíblia ela fala dessa fé lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, 14 ao 17. 2 Reis 6, 14 e 17. Olha o que a Bíblia fala lá. Então enviou
para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Essa história ela é muito conhecida. A Bíblia fala que Eliseu era um profeta de Deus, e ele havia profetizado contra o reino, porque aquele reino era um reino que se afastou de Deus, que não obedecia às coisas de Deus, que simplesmente começou a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Então a Bíblia fala que Eliseu profetiza contra o rei, e o rei manda os seus soldados cercarem Eliseu para o matarem. Então o servo do rei diz assim: ai, meu Deus, o que faremos agora? E Eliseu disse: olha, maior os que estão conosco do que estão com eles. O que é isso? É uma fé penetrante, é uma fé que atinge o alvo em meio das trevas, que muitas vezes esquadrinha os nossos melhores planos, o nosso coração, e traz possibilidades para as nossas vidas. É uma fé que gera sobrenatural, é uma fé que está firmada naquilo que Deus nos diz e não naquilo que as circunstâncias nos falam. As circunstâncias diziam: estamos cercados, mas o coração do profeta, a fé que ele tinha, ele dizia: nós podemos estar cercados por esses soldados, mas maiores que são aqueles que estão conosco do que estão com eles. Também nós temos uma fé progressiva. O que é uma fé progressiva, pastor? É uma fé que não fica estacionada, não fica parada. 1 Pedro 1, versículo 7, capítulo 9 fala sobre isso, né? Mudou a cor, Ilana? Deu uma piscada, né? Oi? Não dá para ver? Não tem problema, está gravando ali, depois eu transmito lá para o pessoal, bem tranquilo. 1 Pedro 1, capítulo 7, olha o que a Bíblia fala. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não havendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que Pedro está falando aqui? Ele está falando de uma fé progressiva, uma fé que continua, uma fé que não para no meio do caminho, uma fé que tem um alvo, que almeja uma coisa futura, uma coisa que Deus promete para as nossas vidas. E a penúltimo tipo de fé que eu quero falar com vocês é uma fé atrativa. O que é uma fé atrativa, pastor? É uma fé que transmite aos que estão na perdição e atrai ao mundo as bênçãos de Deus. Exemplo, da mulher samaritana. A Bíblia fala que aquela mulher, ela era uma mulher pecadora. Ela já havia passado por muitos relacionamentos. A vida dela era uma vida triste, amargurada. Mas a Bíblia fala também que esta mulher, ela teve um encontro com o Mestre Jesus. E quando Jesus, ele começa a revelar a sua vida, ela recebe aquela palavra, ela recebe o amor de Jesus, ela recebe o amor que Deus tinha por ela. Então a palavra de Deus diz que ela sai correndo pelo povoado, pelo vilarejo. E ela começa a fazer o quê? Ela começa a transmitir, ela começa a atrair as pessoas. Tanto é que a Bíblia fala que ela traz uma multidão até Jesus. Pessoas se renderem até Jesus. Quando eu tenho uma fé de Deus no meu coração, eu tenho uma fé que acaba sendo uma fé transmissora e atrativa para as outras pessoas. E a última fé, uma fé salvadora. Que tipo de fé que é essa, pastor? Essa fé salvadora é uma fé que resgata os perdidos, que dá luz e vida aos cegos. Lucas 18, 8, a Bíblia fala sobre isso. Abra comigo lá, Lucas 18, 8, olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça,
Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Olha o que Jesus estava dizendo, pelo menos na minha Bíblia aqui, está em vermelho. Era a palavra de Jesus: digo que porventura achará o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? É Jesus. Ele está dizendo assim: quando ele voltar aqui para a terra, ele vai encontrar fé. Sobre o que ele está falando, queridos? Que nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter uma fé em nosso coração, uma fé salvadora, uma fé que resgata os perdidos, uma fé que dá luz e vista aos cegos. Nós precisamos orar nessa noite: Deus, aumenta-nos a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa estrutura de fé. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei as circunstâncias que você tem passado nesses dias aí, eu não sei qual é o ponto que você está aqui, mas nós como igreja, nós precisamos entender que uma das maiores necessidades atual das nossas vidas é fé. Fé que transforma vidas, fé que transforma a nossa casa, fé que transforma a nossa estrutura, fé que transforma o nosso coração, fé que transforma cada um de nós. Nós precisamos ter fé em Deus, para que Deus possa realizar o sobrenatural sobre cada um de nós. O que mais a igreja precisa é fé. Nós precisamos ter fé pelas pessoas que não têm fé. Nós temos que ter fé por aqueles que não conseguem acreditar. Nós temos que confiar e acreditar que Deus é o Deus do impossível, até mesmo para aqueles que não conseguem chegar e alcançar isso. Nós precisamos ter fé no nosso Deus. Eu quero orar por você, abençoar a tua semana, abençoar os teus dias. Eu sei que lá no YouTube trancou, falhou, no Facebook também, ainda bem que eu coloquei para gravar ali. Eu já vou transmitir para vocês, para que vocês possam assistir da sua casa essa ministração no nome de Jesus. Deixa eu orar por você, amém? Pai, eu oro pelos teus filhos, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo, ó Pai, cada um dos teus filhos nesta hora. Eu peço sobre eles, ó Pai, a graça, a bênção, meu Deus, a unção sobre estas vidas, sobre estas casas. Abençoa, Pai, nossa semana, abençoa, Pai, nossos afazeres, nosso trabalho, abençoa nossa família. Meu Deus, abra as portas sobre cada um de nós, que a tua bênção, a tua unção, a tua graça, o teu poder esteja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos nesta hora e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém, Jesus, amém, Jesus. Queridos, beijo no seu coração, Deus abençoe cada um de vocês, boa semana a todos, no nome de Jesus. Até terça-feira que vem, no nosso culto de oração aqui, amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.